Olá, meus queridos! Agora vamos estudar mais um princípio da administração pública explícito na Constituição Federal, o princípio da impessoalidade, que faz parte daquele LIMP. O I é o princípio da impessoalidade, o qual determina que a administração pública é proibida de fazer diferenciações completamente sem justificativa no exercício da função pública. E isso é essencial no Estado democrático de direito, o qual não coaduna com a criação de privilégios ou então de perseguições. Ou seja, qualquer serviço público, a utilização, exemplo, serviço público, no caso, hospitais públicos, por exemplo. Pessoal, se o Ike Batista, riquíssimo, ou um outro milionário qualquer, quiser utilizar o hospital público, ele vai ser bem recebido. A pessoa, independentemente se é rica ou pobre, vai poder utilizar o hospital público, por exemplo. A impessoalidade está prevista não só apenas no artigo 37 da Constituição Federal, como em outros artigos, como iremos ver juntos aqui nesse conjunto de slides. Perceba que a administração pública determina que o administrador não utilize os seus interesses dentro da sua função pública para a utilização da máquina pública, ou seja, ele não está administrando para o amigo, para a sua família, ele está administrando para todos, inclusive para eventuais desafetos que não podem ser excluídos do serviço público por simplesmente ser um desafeto do administrador público. Impessoal é a qualidade daquilo que não pertence exatamente a uma pessoa específica, ou seja, é destinado para todos sem exatamente uma determinação especial. Esse princípio comporta exceção? Comporta, porque ele anda de mãos dadas com o princípio da isonomia. Pelo princípio da isonomia, a gente não pode dizer que todo mundo é exatamente igual. O princípio da isonomia comporta um tratamento diferenciado para as pessoas na medida em que elas se desigualam. Então, não fere, por exemplo, o princípio da impessoalidade a permissão de que as pessoas com mais de 60 anos utilizem o transporte público de forma gratuita, por exemplo. Afinal de contas, não dá para comparar uma pessoa idosa com, a princípio, uma pessoa que ainda não chegou nessa etapa da vida, na melhor idade. Contudo, a gente pode dizer que, apesar de ser, como fala, a melhor idade, existem algumas doenças. Mas a pessoa é rica. Mas, pessoal, a princípio, tá? A princípio, não é uma determinação exata, a pessoa com mais idade tende a ter mais problemas de saúde do que uma pessoa jovem, por exemplo. Ou então, vive de aposentadoria. E com isso, acaba que recebe um tratamento diferenciado na utilização do transporte público. Então, as diferenciações não devem ser feitas com base em critérios de preferência pessoal ou perseguição, mas sim com base no critério de razoabilidade, com base de acordo com aquilo que torna aquela pessoa, a princípio, desigual em relação às demais. E aí a gente pode dizer que a faceta, esse princípio é a faceta do princípio da isonomia e não exatamente do princípio da igualdade. A igualdade são todos iguais perante a lei. A isonomia é permitir que a lei traga um tratamento diferenciado para aqueles que se desigualam por algum motivo. Quer outro exemplo? Lei de cotas para pessoas com deficiência. Pessoal, vamos ser honestos. O mercado de trabalho a gente vive em um mundo capitalista. Nesse caso, muitas pessoas com deficiência já foram afastadas do mercado de trabalho por mera questão de preconceito.
E então, a fim de tornar aquela pessoa com deficiência equiparada a uma pessoa sem deficiência, é que existe a lei de cotas, ou seja, vai trazer vantagens para determinadas empresas, como por exemplo, o benefício tributário para a empresa que cumpre a cota de pessoas com deficiência. Se não cumprir a cota com pessoa com deficiência, vai receber multa ou até mesmo passar a ter problemas com o Ministério do Trabalho, e tornar essa pessoa tão atraente para o mercado quanto essa pessoa sem deficiência. Ou seja, essa diferenciação não fere o princípio da impessoalidade. Inclusive, o STF já declarou que políticas afirmativas não ferem o princípio da igualdade, não ferem o princípio da isonomia e, claro, mantém a relação com o princípio da impessoalidade no âmbito da administração pública. Inclusive, na faculdade, lei de cotas para pessoas com a pele preta. Inclusive, vale destacar que o termo adequado, pele preta, é o mais correto a se falar. Muito se normalizou a expressão negra, só que isso significa o inimigo. A gente não tem muito rococó para falar sobre pessoas de pele branca. Por que então ter essa coisa de falar da pessoa com pele preta? Ou seja, eu aprendi isso inclusive com a Djamila Ribeiro no seu livro Lugar de Fala, e também porque agora me esqueci o nome, mas referente ao feminismo negro, muito bom. E ela comenta várias questões relacionadas ao racismo. Quem quer saber mais sobre o assunto, apenas esse pequeno anexo, vale a pena ler os livros da Djamila Ribeiro, são excelentes. E voltando aqui, todas essas medidas, seja para pessoas pretas, seja para pessoas indígenas, seja para pessoas com deficiência, fazem com que elas comecem a concorrer em grau de igualdade com as demais, ou seja, princípio da isonomia. E no âmbito da administração pública, isso não é apenas desejável, como também obrigatório. O administrador público tem que ser impessoal, inclusive levando em consideração esses aspectos relacionados ao princípio da isonomia. A discriminação vedada é a discriminação odiosa, a vedação desproporcional, alguma diferenciação desproporcional. E também tem relação com a vedação da promoção pessoal. Em outras palavras, o que a gente pode entender a respeito do princípio da igualdade? A igualdade vai vedar que haja um tratamento diferenciado entre os administrados, no âmbito dos administrados, e dentro da própria administração pública vai impedir que aquela pessoa que está administrando use a sua administração para se autopromover. Eu trouxe aqui alguns casos bem interessantes referentes à promoção pessoal, casos práticos e reais de prefeitos que foram acusados de ter usado a máquina pública para se promover. Trouxe um modelo de uma petição inicial de improbidade administrativa por violação ao princípio da impessoalidade, para vocês verem a gravidade que é para o administrador público violar esse princípio. E então, a máquina pública vai ser utilizada com o quê? Com a finalidade pública. E a finalidade pública não é o prefeito ou o governador ou quem estiver na administração se autopromover. Então, isso tem uma relação direta com o princípio da finalidade que a gente vai estudar na aula referente aos princípios constitucionais implícitos. Veja onde está previsto esse ponto a respeito do princípio da impessoalidade. Vamos ler juntos o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Pessoal, na aula presencial que eu dei sobre direito administrativo, eu levei um exemplo e vou trazer esse exemplo para cá. Só um segundinho que eu vou pegar um objeto.
Deixa eu dar pausa aqui. Voltei. Pessoal, você que é do Rio de Janeiro deve conhecer esse chapéu. Muita gente foi votar em um determinado candidato aqui para prefeito do Rio de Janeiro usando esse chapéu. Gente, isso não está errado, não tem nada demais. Por quê? Porque quem estava usando o chapéuzinho para dizer quem ia, né, em quem ia votar, eram os eleitores. Mas o candidato em questão, que provavelmente você sabe quem é esse candidato que usa esse chapéu, dá para falar o nome com tranquilidade. O prefeito Eduardo Paes. Ele usa esse chapéu, ele é conhecido por gostar de samba, ser bem popular aqui no Rio de Janeiro. E esse chapéuzinho, tranquilo, as pessoas poderiam usar e votar mostrando sua preferência pelo candidato. O que jamais o que não deveria ser feito, por exemplo, é a partir do momento em que ele ganhou a eleição, e isso não aconteceu, eu estou falando que não pode acontecer, por exemplo, Eduardo Paes decidir fazer um relatório da prefeitura falando todas as coisas boas que ele fez, tá? Que, por exemplo, ele no âmbito da administração pública fez, e colocar ali um chapéu, como se aquele ato administrativo, como se tudo que a prefeitura do Rio de Janeiro tivesse feito de bom fosse por causa dele. Ou seja, vou dar um exemplo. Porto Maravilha está atraindo turistas. Isso seria ferir o princípio da impessoalidade. E ele poderia ele poderia ser réu em uma ação civil pública de improbidade administrativa. Por improbidade administrativa. Ou seja, usar símbolos pessoais, marca pessoal dentro da prefeitura ou do governador, da governadoria, presidência, né, dependendo do caso, se fosse outro objeto, não poderia acontecer porque ia ser uma violação ao princípio da impessoalidade. Por isso, no caso, usando aqui o Eduardo Paes, ele não pode, por exemplo, fazer informativos da prefeitura do Rio de Janeiro e colocar esse chapéu como símbolo. Por quê? Porque essa é promoção pessoal. E a Constituição veda isso. Isso é improbidade administrativa. Logo, todos os informativos, no âmbito da administração pública, devem ter o ar educativo, informativo, de orientação social. Exemplo, Prefeitura do Rio de Janeiro fez isso assim, economizou tantos reais e investiu essa economia na saúde. Exemplo. Então, gente, a impessoalidade, ela vai recair no âmbito da administração, ou seja, ele não pode se promover, usar a prefeitura ou quem for para a autopromoção, e também em relação ao administrado, o qual não pode ser preterido e nem pode ser privilegiado no âmbito da administração pública. Isso é uma discriminação odiosa. Pessoal, o princípio da impessoalidade tem relação direta com a chamada teoria do órgão, que você vai entender muito bem comigo e vai arrasar na prova de direito administrativo quando te perguntarem o que é a teoria do órgão. Pois bem, primeiro, o que é a teoria do órgão? Pessoal, pela teoria do órgão, o ato, ou provimento praticado por aquela pessoa no âmbito da administração pública são imputadas ao órgão e não ao agente, órgão ou entidade. Já dando um breve spoiler, órgão tem relação com a administração pública direta, entidade, administração pública indireta, entendeu? Órgão, administração pública direta, entidade, administração pública indireta. Então, tudo aquilo que o agente que está praticando aquele ato dentro do exercício da sua função é imputado ao órgão ou à entidade a qual ele se vincula. E com isso também se protege pessoas que foram beneficiadas ou prejudicadas pelo funcionário de fato, ou seja, aquele funcionário público irregularmente investido. Mas por que esse ato vai ter validade a princípio? Simples. Porque o ato é imputado ao órgão e não exatamente ao agente. Isso mesmo em virtude do princípio da impessoalidade. O ato é do órgão.
O ato do prefeito não é exatamente do prefeito. Não é o Eduardo Paes, que é maravilhoso ou péssimo, não sei a sua opinião a respeito dele, mas não é o Eduardo Paes que é maravilhoso ou péssimo, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro que está sendo excelente ou está sendo falha. Por quê? Porque o ato praticado não é exatamente do seu prefeito, no caso de prefeitura. Eu trouxe aqui alguns exemplos de artigos constitucionais referentes ao princípio da impessoalidade. Vejamos aqui o artigo 37, inciso 2 da Constituição. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Isso me lembrou um fato a respeito de concurso público e o princípio da impessoalidade. Olha que coisa! Houve no Rio de Janeiro um concurso faz tempo para a Guarda Municipal, no qual se determinava que os candidatos tivessem os 20, pelo menos 28 ou 24 dentes na boca. Gente, o policial, vocês já viram a história de policial mordendo pessoas? Do policial ter que ficar sorrindo para a pessoa ou dele ter obrigatoriamente um sorriso bonito? Ou seja, era algo que transformava, que era uma violação ao princípio da impessoalidade em relação aos administrados. Gente, para que no concurso público para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro um futuro policial precisaria ter pelo menos X dentes na boca? Como foi entendido no caso concreto, o juiz que julgou essa causa entendeu de uma forma muito adequada de que, caso aquele funcionário passasse no concurso público, nada impediria que ele fizesse um tratamento dentário e alcançasse a completude da arcada dentária. Logo, impor essa diferenciação um tanto odiosa, porque realmente estaria afastando quem? O rico? Não, estaria afastando o concurseiro pobre, que por algum motivo não pôde tratar dos seus dentes. E aí fere ao princípio da impessoalidade editais de concursos públicos que coloquem algumas exigências um tanto absurdas. O que não aconteceu quando, por exemplo, foi para a utilização a escolha de determinada guarda lá da presidência, algo mais que determinava uma altura específica. Essa questão da altura foi considerada como algo que não feria o princípio da impessoalidade, porque realmente para aquele tipo de trabalho as pessoas tinham que ser mais altas, não era algo relacionado à elegância daquele cargo. Pois bem, em vez de trabalhar, para ser um funcionário público, a princípio, a regra geral é o concurso público. Então, eu não posso começar a trabalhar na UFRJ, eu falo muito do Rio de Janeiro porque eu sou do Rio de Janeiro, eu não posso ir trabalhar na UFRJ se eu não passar no concurso público. Uma vez eu passei, fiquei em segundo lugar no concurso de professora de Direito Internacional Público da UFRJ, mas infelizmente não fui nomeada como tal, porque veio a pandemia, aula online, e acabou que não foi necessário contratar o segundo lugar, que fui eu que passei. Então, e aqui nesse caso eu queira ainda trabalhar na UFRJ, eu não posso chegar lá e deixar meu currículo e pedir um emprego. Por quê? Porque nesse ponto é essencial que as faculdades respeitem o princípio da impessoalidade e o futuro professor seja aprovado em um concurso de provas e títulos, se for o caso, e aí sim entrar para trabalhar na UFRJ, por exemplo. Então, panelinhas é algo que fere o princípio da impessoalidade. Vamos agora ver o artigo 37, inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com causas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Gente,
Assim como a administração pública não pode contratar pessoas de forma subjetiva, ou seja, sem a utilização de um concurso público para ver quem realmente é o melhor para aquela administração, para aquele órgão ou entidade pública, também não pode o poder público contratar com plena liberdade. A gente não está no âmbito dos particulares que contratam com base na autonomia da vontade. Aqui a administração pública vai contratar previamente passando por uma licitação, ou seja, ela vai promover uma licitação para então poder contratar por meio de fazer uma alienação, que é uma venda, não vai fazer uma compra e venda direta. E outro artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital, Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Ou seja, é ordem cronológica. Não, e isso é uma forma de garantir o princípio da impessoalidade. O fulano não pode receber primeiro, o outro não pode ser o último da fila só porque é um desafeto da administração pública, ou seja, há uma ordem cronológica a ser respeitada e do contrário, se o precatório não obedecer à ordem cronológica, haverá violação ao princípio da impessoalidade. Aqui é importante destacar a súmula vinculante 13, que destaca o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada na administração pública direta, indireta ou qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Ou seja, não dá para nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, e nisso você não se esqueça que sogra e sogro são para sempre, até o terceiro grau, da autoridade nomeante para a mesma pessoa jurídica investida naquele cargo. Agora, essa proibição não alcança os cargos políticos de alto escalão. Isso significa o quê? O presidente pode nomear com tranquilidade o irmão dele como ministro. O prefeito, o governador podem nomear com tranquilidade o cônjuge, parente em linha reta, o pai, a mãe, como ministro, ou como secretário, aqui no caso de prefeito e governador. Ou seja, o secretário é praticamente um ministro no âmbito estadual, municipal. Então, eles podem muito bem nomear essas pessoas, porque são cargos políticos de alto escalão, dependem muito da confiança. É bem diferente dos outros cargos no âmbito da administração pública. Ou seja, caso aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo do Eduardo Paes nomeando como secretário de segurança o Breno Carnevale. E nesse ponto, imagine, não é o caso, mas vamos fazer de conta que o Breno fosse o irmão do Eduardo Paes. Poderia nomeá-lo como seu secretário de segurança? Poderia. É cargo de alto escalão. Agora, vamos ver algo. A gente viu um exemplo do que não fere o princípio da impessoalidade, tá? E um exemplo hipotético, porque o Breno não é irmão do Eduardo Paes, não é pai, até porque a idade do Breno é menor do que a do Eduardo. E fala com a Márcia, isso aí feriu o princípio da impessoalidade. Não sei como o prefeito em questão não foi condenado por violação ao princípio da impessoalidade. Vamos ver juntos se a administração pública não estava violando o princípio da impessoalidade. Nesse caso, fala com a Márcia.
Na prefeitura, nós não vamos fazer estádio, nem Copa do Mundo. Nós estamos fazendo um mutirão da catarata. Até aí lindo, perfeito. A prefeitura usando usando a máquina pública para atender a saúde pública. Maravilha, até aí tudo lindo. A Márcia trabalha comigo há 15 anos. Márcia, por favor, ela conhece os diretores de toda a rede federal, federal, ela conhece os diretores de Ipanema, o diretor da Lagoa, do Hospital do Andaraí, de Bom Sucesso, do Fundão. Ela conhece os diretores, tal. Eu contratei 15 mil cirurgias até o final do ano. Lindo. Agora vamos ver o problema? Então, se os irmãos tiverem alguém na igreja com problema de catarata, o que é catarata? Quando a gente envelhece, o cristalino, essa bolinha que nós temos no olho fica opaca, é a opacificação do cristalino. E se os irmãos da igreja, que ele falou aqui, da igreja, conhecerem alguém, por favor, falem com a Márcia. Pessoal, eu sou evangélica. Mas está certo usar a máquina pública, a Prefeitura do Rio de Janeiro, para atender a catarata das pessoas da igreja, aqui no caso evangélica? Não. Aqui no caso, todo mundo tinha direito de falar com a Márcia em questão. Na verdade, quando o prefeito em questão mandou falar com a Márcia e divulgou isso mais na igreja dele, né, na igreja evangélica, entre os irmãos, isso feriu o princípio da impessoalidade, porque está havendo uma discriminação inadequada, uma discriminação de pessoas na mesma situação jurídica. Ou seja, qual é a diferença da situação jurídica do irmão evangélico, da pessoa católica, da pessoa da Umbanda, do espírita, do ateu? Não tem. Quando o assunto é catarata, a religião, a utilização da religião como um fundamento de diferenciação é uma violação, sim, ao princípio da impessoalidade. Seguindo, agora vamos lá. Falem com a Márcia ou com o Marquinhos. Ela vai anotar, vai encaminhar e daqui a uma semana ou duas estarão operando. Tem pastores que estão com problemas de IPTU. Igreja não pode pagar IPTU, nem se tiver salão alugado, pode ser próprio alugado, mas se você não falar com o Dr. Milton, seu processo vai demorar. Pessoal, colocar o processo para andar porque é pastor, está correto? Não. Está correto sim, que o pastor não tem que pagar IPTU, concordo. Mas pessoas com problemas de IPTU, em geral, não só os pastores, deveriam ter direito a uma justiça célere. Afinal, a duração razoável do processo é um direito fundamental de todos, e não dos pastores. Seguindo, nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na prefeitura para esses processos andarem, para dar fim nisso. Às vezes o pastor está na porta da igreja, né? E quando o povo atravessa, tem um monte de gente atropelado. Vamos botar um sinal de trânsito, vamos botar um quebra-molas. Gente, concordo, ter sinal de trânsito e quebra-molas, maravilha. Ou então o pastor diz assim, o ponto de ônibus é longe, o povo desce e vem tomando chuva até a igreja, então vamos trazer o ponto de ônibus para cá. Pessoal, eu não estou falando mal da pessoa desse prefeito. Agora, pegar e se preocupar com um ponto de ônibus para que a pessoa chegue à igreja sem se molhar, por que ele não está pensando, por exemplo, em outras discriminações menos, ou seja, o que a pessoa que vai à igreja tem de diferente do que aquelas pessoas, por exemplo, que vão à escola. Vocês já devem ter visto muito caso, pelo menos, de pessoas sendo atropeladas em rodovias porque a pessoa decidiu atravessar a rua sem passar pela passarela. Ou seja, tem várias coisas que devem ser levadas em consideração e não exatamente o fato de se preocupar com o sinal de trânsito para que o irmão evangélico não tome chuva. Ah, Simone, você quer tomar chuva já que tu é crente? Não quero tomar chuva, mas eu quero ser administrada com igualdade. E se eu tiver que tomar chuva para que, por exemplo, outra pessoa, no caso, um sinal de trânsito seja construído em um lugar mais necessário, como perto de uma escola, perto de algum lugar onde vão pessoas idosas e precisam de mais mobilidade, de ajuda na mobilidade, eu prefiro. Então vamos lá.
Atos e iniciativas parlamentares, né? Como eu comentei com vocês, alguns atos parlamentares, né? Não apenas de prefeitos, não podem ter como objetivo a autopromoção. Tudo que é realizado no âmbito da política deve ter a finalidade de educar, informar, e com isso, algo que se destaca é que a prestação de contas feita pelo administrador público não viola o princípio da igualdade, da impessoalidade. Ou seja, por exemplo, se o governador decidiu publicar contas públicas com o objetivo de mostrar que é honesto, o objetivo é esse. Mas se ele não tiver como objetivo falar eu sou honesto, olha aqui as contas públicas porque eu sou honesto, se ele não fizer isso, está tudo maravilhoso. Até porque a prestação de contas públicas não fere o princípio da impessoalidade porque ela tem relação com o quê? Com o princípio da transparência pública. É direito das pessoas terem acesso à transparência dos atos públicos, à informação, ou seja, a transparência e a informação são direitos que nós administrados temos. Então, quando o governador, ou o prefeito, ou o presidente mostram as suas contas públicas, eles não estão incorrendo em violação ao princípio da impessoalidade. E outro caso, isso aqui, esse texto, tá? Essa parte do Vale Destacar não é autoral minha, então coloquei a fonte aqui e isso ficou claro na ação direta de inconstitucionalidade 6.522. O que ficou claro, Simone? Ficou claro que a prestação de contas públicas, a divulgação dessas contas não fere o princípio da impessoalidade, ou seja, o objetivo em questão não é mostrar eu sou honesto, claro que é, mas o objetivo, ainda que seja esse, não viola esse princípio porque está de acordo com outro princípio constitucional, que é o princípio da informação e seu corolário, o princípio da transparência. Eu trouxe aqui um exemplo desse prefeito de Joinville, tá? Ele chegou a ser condenado, mas essa decisão foi revertida e houve uma ação civil pública por improbidade administrativa porque ele estava fazendo determinados materiais panfletários com o objetivo de falar bem dele. E aí, essa ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça da comarca de Joinville, que ele estava usando slogans, né, falando bem dele mesmo. Enfim, o fato é que a decisão foi revertida. Agora, outro exemplo, agora não de reversão, mas de condenação. Essa ação civil pública que eu vou trazer para vocês, agora eu não estou trazendo uma sentença. Se você tiver curiosidade de ver a sentença de reversão, eu coloquei o link. Também coloquei o link aqui para você de uma petição inicial a respeito de uma ação de improbidade administrativa em virtude de autopromoção, em consequência, violação ao princípio da impessoalidade. Olhem aqui essa sentença, o que a ré Rosalba Gomes da Nóbrega fez. Ela fez 300 exemplares de uma revista intitulada Informativo, fazendo acontecer muito mais, para divulgar ações governamentais e obras públicas do município, mas possui um claro intuito de promoção pessoal da gestora. E aí, em virtude dessa promoção pessoal dessa gestora, a sentença foi condenatória, ou seja, entendeu que houve violação ao princípio da impessoalidade. Ao longo da petição, o princípio da impessoalidade é citado e ela foi condenada tendo suspensos os seus direitos políticos por 4 anos. Ou seja, ela foi condenada em ação de improbidade administrativa por violação ao princípio da impessoalidade. Olha que legal, gente. Eu quero trazer para você a consequência da violação ao princípio da impessoalidade. Então, ela teve seus direitos suspensos por 4 anos, pagamento de multa no valor de 4 vezes o valor de sua remuneração, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente pelo prazo de 5 anos. Então, pessoal, perceba que a violação ao princípio da impessoalidade é algo bem grave.
Espero que você tenha gostado, tenha aprendido com essa aula, visto a união entre teoria e prática, né, a respeito do princípio da impessoalidade, e vamos agora para a próxima aula, que é a respeito do princípio da moralidade administrativa.